Queridos cursistas, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Diego Araújo e a partir de agora vamos estudar juntos a disciplina Licitações. Teremos 4 teleaulas que visam facilitar a compreensão do conteúdo por vocês e terão por base os dizeres de seu livro didático, cuja leitura é imprescindível. Espero que possamos desempenhar um bom trabalho juntos. Vamos ao que interessa então. Você sabe o que é licitação? Vejamos. Essa é a teleaula 1 da disciplina Licitações e eu sou o Diego Araújo. Conceito de licitação. Licitação é o procedimento administrativo mediante o qual a administração pública seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse. Então, nós temos que a licitação ela é um procedimento administrativo, que é uma sequência ordenada de atos vinculados, como a gente vai ver no item 2. E a administração pública ela deve selecionar a proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse. Ou seja, não necessariamente uma proposta de menor preço, porque a gente tem hipótese de licitação em que a gente procura também o maior lance, ou maior oferta, quando for o caso de leilão. Item 2. Como o procedimento desenvolve-se através de uma sucessão ordenada de atos vinculados para a administração e para os licitantes. Ou seja, como procedimento, a gente tem uma sucessão de atos estabelecidos em lei, e eles são vinculados. Ou seja, a administração não tem discricionariedade, ela não tem o poder de escolher quais atos ela vai utilizar ou não no procedimento licitatório. Os atos são vinculados, estabelecidos em lei. 3. Propicia igual oportunidade a todos os interessados. Isso aqui tem a ver com o princípio da igualdade. Todos devem ser tratados de maneira igual. Aqueles interessados em participar do procedimento licitatório podem participar se cumprir os requisitos estabelecidos em lei e no edital. 4. Atua como fator de eficiência e moralidade nos negócios firmados pela administração pública. Ou seja, a gente deve buscar sempre o melhor empenho dos gastos públicos, o melhor empenho do dinheiro público, buscando atuar de maneira ética. Assim, de maneira singela, podemos dizer que a licitação nada mais é que um conjunto de atos vinculados, já que a administração deve seguir exatamente o que foi estabelecido em lei, que visa selecionar a melhor proposta, ou seja, a proposta mais vantajosa. E a partir desse procedimento que se chega à pessoa com quem se vai celebrar um contrato. A licitação, é bom saber, pode ser dividida didaticamente em 2 fases, a interna e a externa. A fase interna é aquela caracterizada pelos atos preparatórios em que os agentes públicos são levados a arquitetar todo o procedimento licitatório da fase pública, como, por exemplo, a definição do objeto a ser contratado e a pesquisa de preços. Já a fase externa é aquela na qual a administração dá publicidade à sociedade daquilo que deseja contratar, convidando os interessados a participarem do procedimento. Como exemplo dessa segunda fase, a fase externa, nós temos a publicação do edital e o recebimento das propostas. Vejamos. Fases da licitação. A fase interna, então, é aquela em que a administração trabalha sozinha, preparando a fase externa. Como exemplos de atos da fase interna, nós temos a identificação das necessidades, a definição do objeto, a pesquisa de preços. Então, são ações realizadas pela administração até a realização do edital e convocação dos interessados. Chegamos, então, à fase externa. Aqui, a administração convida os interessados a participarem do processo licitatório. Exemplos, nós temos publicação do edital, é essa a marca que inicia a fase externa, né? É esse o ato que inicia a fase externa. Recebimento de propostas, habilitação, classificação, que a gente vai ver o que significa mais à frente. Então, a fase interna é a preparação, a fase externa é quando a administração já começa a se comunicar com os interessados em participar do procedimento licitatório. Já vimos, então, o conceito de licitação e que seus atos podem ser divididos em 2 momentos, que são a fase interna e a fase externa. Mas em que
devem se basear esses atos para que os negócios firmados sejam realmente eficientes e moralmente legítimos? Para responder a essa questão, devemos ter em mente dois princípios, que são os pilares ou os fundamentos da licitação. São eles o princípio da indisponibilidade do interesse público e o princípio da igualdade entre os administrados. Vamos entender o que eles significam? Fundamentos da licitação. Então, são esses dois princípios. O primeiro deles é o princípio da indisponibilidade do interesse público. Obriga o administrador a buscar sempre a contratação mais vantajosa para a administração. Ou seja, o interesse público, ele é indisponível. Eu não posso dispor dele, eu não posso abrir mão dele. O interesse público deve ser sempre o fim pelo qual a administração vai buscar. É o fim que a administração vai buscar. 2. Princípio da igualdade dos administrados. Advém da obrigatoriedade de a administração tratar igualmente os administrados, que estejam em igualdade de situação. Ou seja, o administrador deve oferecer iguais oportunidades aos interessados em participar do certame. O certame é o próprio procedimento licitatório. A gente vai ouvir muito essa palavra ao longo do curso. Então, pelo princípio da igualdade dos administrados, todo mundo, todos os interessados em participar do procedimento licitatório devem ser tratados da mesma maneira, com igualdade. Eu não posso procurar um outro fim pelo princípio número 1, eu não posso procurar um outro fim que não seja o interesse público, já que ele é indisponível, e eu devo tratar, pelo princípio 2, todos os administrados que queiram participar do procedimento licitatório de maneira igual, sem favoritismos. Convém destacar que a licitação é a regra, mas a administração ainda poderá utilizar-se, dentro dos limites estabelecidos pela lei, de hipóteses em que a contratação pode ser feita sem todas essas formalidades. São as hipóteses de dispensa e de inexigibilidade de licitação, que serão estudadas em momento oportuno em uma outra aula. Ou seja, a licitação é a regra, mas temos exceções. Vocês sabem em qual lei se baseiam os procedimentos licitatórios? É isso que vamos estudar agora. De acordo com a Constituição Federal, compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades para a administração pública. Foi a partir daí que surgiu a Lei 8.666 de 93, que estabeleceu as normas gerais de licitação e que deve ser a lei mais utilizada pelos agentes públicos que atuam neste procedimento. É a partir dessas leis, a partir delas surgiram outras tantas leis. Com base nas normas gerais de licitação estabelecidas pela Constituição Federal, alguns estados da Federação estabeleceram normas próprias estaduais, como é o caso da Bahia, do Paraná e de São Paulo, mas que devem sempre guardar obediência ao que foi traçado de maneira mais ampla no texto da Constituição Federal. Faremos agora a leitura do artigo da Constituição Federal que trata do tema em análise. Constituição Federal, artigo 37. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios. Então, vamos tentar entender o que esse artigo 37 quer dizer. Essa parte inicial do artigo é chamada de caput, que significa cabeça em latim. Então, o caput do artigo 37 diz que a administração pública direta e indireta. A administração pública direta são essas pessoas políticas que a gente viu aqui um pouquinho mais embaixo, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Essa administração pública direta pode criar entidades da administração pública indireta. Por exemplo, a União criou uma entidade, o Instituto Federal de Educação do Norte de Minas. Então, a administração pública direta e indireta são essas pessoas políticas, mais as entidades que podem ser criadas por elas, de qualquer dos poderes. Os poderes são 3. A gente tem um poder judiciário, legislativo e executivo.
O judiciário aplica a lei ao caso concreto, são os juízes. O legislativo cria as leis, né? A gente tem nos municípios, por exemplo, os vereadores. E o poder executivo é quem administra a coisa pública. Então, no município, por exemplo, a gente tem os prefeitos. Então, direta e indireta, de qualquer poder, de qualquer âmbito, União, Estado, Distrito Federal e município. Ou seja, você está vendo que o artigo 37 está falando de todo mundo, a administração pública inteira. Ela obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. São os princípios básicos que toda a administração pública deve obedecer. Então, legalidade tem a ver com seguir a lei, impessoalidade é tratar a todos de maneira igualitária, moralidade, agir de acordo com princípios éticos, publicidade, todos os atos não são sigilosos, em regra todos são públicos, para que os interessados possam participar da licitação e para que possa haver fiscalização também, e devem sempre buscar a eficiência. E também é o seguinte, aí nós temos o inciso 21, que é bem grande, mas a gente está lendo porque ele vai ser muito usado por vocês no dia a dia, trabalhando com licitações. Ressalvados os casos especificados na legislação, tudo que a administração contratar, ou seja, obras, serviços, compras, alienações que são vendas, serão contratados mediante processo de licitação pública. Daí a importância de estudarmos esse tema aqui, daí a importância dessa nossa disciplina, que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, como nós já vimos, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, então tem que haver um contrato, mantidas as condições efetivas da proposta. Se eu faço uma proposta, ela é aceita e eu cumpro com aquilo que eu propus, eu tenho que receber o pagamento nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Ou seja, todas as qualificações, elas devem ser apenas aquelas indispensáveis ao cumprimento das obrigações. Eu não posso ir exigindo mais do que deveria, de modo a tumultuar o procedimento licitatório. Avançamos agora para a leitura da Lei 8666 de 93, que dispõe também. Lei 8666 de 93. Artigo 1º. Esta lei estabelece normas gerais sobre licitações. Ou seja, esta lei ela tem que ser a lei que vai estar na cabeceira de sua cama, para você trabalhar com ela ao lidar com licitações em qualquer órgão público. Então, normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a tudo aquilo que a gente viu. Obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, locações, no âmbito de todos os poderes, de todas as esferas, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Eu coloquei aqui uma observação para a gente lembrar que existe a administração pública direta e indireta, como eu já falei para vocês. Artigo 2º. As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da administração pública, ou seja, tudo que ela precisar contratar, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente, ou seja, obrigatoriamente, precedidas de licitação. Ressalvadas as hipóteses previstas nesta lei, e aí a gente tem uma exceção, que é a contratação direta, como a gente viu, em momento anterior, a gente pode dispensar, realizar uma dispensa de licitação ou uma inexigibilidade de licitação. A licitação é a regra, mas existem exceções e a gente vai estudar isso um pouco mais à frente. Fizemos a leitura, dessa forma, dos dispositivos legais introdutórios nos quais devem se basear os agentes públicos para realizar os procedimentos licitatórios. Faremos agora o estudo dos princípios aplicáveis de maneira específica na licitação. Cumpre destacar de início que, além daqueles princípios dispostos no caput do artigo 37 da Constituição Federal, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, a Lei 12.349 de 2010 estabeleceu a necessidade da promoção do desenvolvimento sustentável. Houve uma preocupação louvável em se preocupar com o desenvolvimento nacional sustentável. E é com base nisso que a administração deve, por exemplo, preferir a compra de papel reciclado
ou de empresa que utilize matéria-prima de reflorestamento, por exemplo. Passemos agora a estudar o que significam alguns desses princípios que regem especificamente a licitação. Princípios aplicáveis à licitação. 1. Princípios da isonomia ou igualdade, visa impedir a discriminação entre os participantes do certame, ou seja, todos devem ser tratados da mesma maneira, de maneira igualitária. Princípio da publicidade, tem por objetivo dar transparência aos atos do poder público e permitir a fiscalização. À medida em que tudo é público, todo mundo pode participar, pode ver o que está acontecendo e fiscalizar, inclusive. Princípio do procedimento formal, impõe a vinculação da licitação às leis e ao edital ou convite, que concentram as normas específicas para aquele certame. O certame é uma modalidade de licitação chamada convite, que a gente vai estudar também. Procedimento formal. Eu tenho leis e eu tenho um edital que estabelecem as regras. Elas devem ser seguidas. Elas já foram estabelecidas e devem ser formalmente seguidas. Princípio do sigilo na apresentação das propostas. É decorrente da igualdade entre os licitantes, já que aquele que conhecesse a proposta de outro licitante ficaria em vantagem em relação a esse, caso ele conheça previamente. Então, as propostas, é assegurado o sigilo ao se apresentar propostas. Claro que depois elas ficam públicas. Princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Isso é muito importante. Todos os licitantes estão vinculados ao edital e à lei. O edital é como se fosse a lei para aquela licitação. Ela que estabelece as regras próprias para aquele certame. Estabelecidas as regras do certame licitatório, elas se tornam inalteráveis. A administração não pode ficar mudando ao longo do processo de licitação. Princípio do julgamento objetivo. O julgamento não pode se pautar por critérios subjetivos particulares, mas sim por aqueles critérios objetivos previamente estabelecidos no edital. Ou seja, eu estabeleço as regras de julgamento antecipadamente e quando alguém se interessa em participar do procedimento licitatório, ele já sabe como é que a proposta dele vai ser julgada, habilitado ou não. Princípio da adjudicação compulsória ao vencedor. Parece um nome complicado, mas é muito simples. Concluído o certame ou concluído o processo licitatório, o vencedor tem o direito subjetivo à adjudicação do objeto da licitação. Ou seja, o contrato é dele. Se ele apresentou a proposta mais vantajosa, a administração classificou aquela proposta como válida, então é ele quem deve assinar o contrato. Isso é a adjudicação compulsória, é uma adjudicação obrigatória. Princípio da competitividade. Se não há competição, não há licitação, visto que não há como dizer qual é a proposta mais vantajosa. Então, licitação significa competição. O procedimento tem que ter alguma espécie de competição para eu selecionar dentre aquelas pessoas que competem a proposta mais vantajosa para a administração. Bom, é imprescindível que os cursistas tenham amplo conhecimento dos fundamentos de suas ações quando atuando em procedimentos licitatórios. Por isso, estudamos os princípios um a um. Nesse momento, passaremos ao estudo das modalidades licitatórias existentes. A licitação, então, ele é o gênero que se subdivide nas seguintes modalidades. Vamos ver. Modalidades de licitação. Então, a gente tem, de acordo com a Lei 8666 de 93, 5 modalidades: concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão. A gente vai estudar um por um. Agora, aqui vale destacar que essa lista é exaustiva, ou seja, a administração ela não pode ficar criando outras modalidades além dessas aqui, a não ser que haja uma nova lei que estabeleça modalidades diferentes, como foi o caso dessa lei, Lei 10.520 de 2002, que criou uma modalidade nova, que é o pregão. Todas essas modalidades serão estudadas por nós. Eu coloquei esse slide para que vocês tenham em mente que a licitação é um gênero, mas ela tem essas espécies, e todas elas serão estudadas por nós mais à frente. Então, eu resolvi fazer esse slide para que você perceba que a licitação é um gênero, mas que, na prática, ela pode se manifestar em cada uma das espécies que foram elencadas. E quem são os responsáveis pela licitação? Você saberia dizer? Eles são os agentes públicos designados pela administração para compor a comissão de licitação e que vão organizar todos os trabalhos referentes ao procedimento licitatório.
ela pode ser permanente ou especial. A permanente recebe o encargo para atuar nas licitações que surgirem por até 1 ano. Já a comissão especial é aquela escolhida dentre os membros da comissão permanente para atuarem em cada licitação que for surgindo. Entendi, professor. Mas o que faz a comissão de licitação? A comissão ela tem a função de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às licitações e ao cadastramento de licitantes. E como ela é composta? Preste atenção, porque isso é muito importante. A comissão é composta por no mínimo 3 membros, sendo pelo menos 2 deles servidores qualificados pertencentes ao quadro permanente do órgão da administração responsável pela licitação. Vale lembrar que a responsabilidade dos membros da comissão de licitação é solidária, isto é, se houver alguma irregularidade na atuação da comissão, todos eles responderão pela atitude, exceto se um dos membros fizer constar em ata que não concorda com a atitude e se posiciona de maneira divergente. Isso visa assegurar a lisura do procedimento, tranquilo? Especificamente no pregão, seja ele presencial ou eletrônico, haverá a designação de um pregoeiro e sua equipe de apoio, escolhido entre os servidores do órgão ou entidade que promove a licitação. E quem é que pode atuar como pregoeiro? Somente servidor que tenha realizado capacitação específica para exercer essa atribuição. Geralmente, a administração oferece um curso antes de designá-lo. E quem pode atuar como equipe de apoio ao pregoeiro? Segundo a lei, a equipe deverá ser integrada, em sua maioria, por servidores ocupantes de cargo efetivo ou emprego na administração. Vamos agora conhecer, de maneira geral, as principais características das modalidades tradicionais de licitação. Vamos avançar. A concorrência é a primeira das modalidades e apresenta 2 características básicas: a ampla publicidade e a universalidade. E o que é isso, professor? Bom, a publicidade ela se dá principalmente pela publicação do edital. E existe um prazo entre a publicação e a realização do evento? Claro, o prazo deve ser de no mínimo 30 dias. Existem alguns casos em que deve ser de 45. Já a universalidade na concorrência significa a possibilidade de participação de quaisquer interessados que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital. Atenção! A lei diz que há situações em que a concorrência é obrigatória. Vamos ver? Então, concorrência. Quando utilizá-la? Para obras e serviços de engenharia acima de 1,5 milhão e para compras e outros serviços que não sejam de engenharia acima de 650 mil. Isso está na lei. Então, você vê que são obras e são compras de maior vulto, maiores, mais complexas. Eu posso utilizar a concorrência, pela essa nossa observação aqui embaixo, ela pode ser usada quando couber tomada de preço ou convite. A gente vai ver que essas são modalidades mais simples, que exigem valores menores. Como a concorrência ela é mais ampla, ela engloba também aqueles valores menores. Então, qualquer valor, não é apenas valores acima de 1,5 milhão para obras e serviços de engenharia. É qualquer valor abaixo disso e acima disso. Compras e outros serviços também. Acima de 650 mil é obrigatória a concorrência, mas abaixo é facultativo, porque você pode utilizar outras modalidades também mais simples. Você também utiliza a concorrência. 3. Para compra ou alienação de bens imóveis, admite exceções, ou seja, eu compro ou eu vendo imóveis. Para concessão de direito real de uso. Professor, o que é isso? É quando o poder público transfere a um particular a utilização de um bem público. Eu dou a um particular o direito de se utilizar de um bem público. Então, eu estou concedendo um direito real de uso a essa pessoa. Para isso, eu tenho que utilizar a concorrência. Em licitações internacionais, também se admite exceções. São aquelas licitações que são feitas em âmbito internacional, com diferentes estados, com diferentes fornecedores, não apenas aqueles do nosso próprio país. 6. Alienação de bens móveis para valores superiores a 650 mil. Eu quero vender bens móveis. 7. Registro de preços. Nós vamos estudar registro de preços mais à frente também. Vamos entender o que significa.
Bom, vistas as características gerais da concorrência, passemos agora ao estudo da próxima modalidade, que é a tomada de preços. A tomada de preços difere da concorrência no sentido de que aqui há uma habilitação prévia dos licitantes por meio de registros cadastrais. Dessa forma, os licitantes se apresentam na administração antes mesmo de qualquer licitação, para comprovar sua regularidade fiscal. Com isso, o licitante receberá um certificado de registro cadastral, que irá durar até 1 ano. No âmbito federal, foi criado o SICAF, que é o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores. A lei permite que a administração utilize, inclusive, os registros cadastrais de outro órgão ou entidade. E assim, por exemplo, uma entidade municipal poderá utilizar-se do SICAF, que é um registro federal. Existe publicação aqui também? Sim, mas o prazo será de 15 dias, como regra, ou de 30 dias em alguns casos. E quando a tomada de preços deve ser escolhida? Veja só. Então, tomada de preços. A gente escolhe a tomada de preços quando o valor estimado da contratação para obras e serviços de engenharia até 1,5 milhão, a gente viu que acima disso tem que ser concorrência, e para compras e outros serviços até R$ 650 mil. Acima disso é obrigatória a concorrência, mas até aqui eu posso utilizar a tomada de preços. Além disso, em licitações internacionais, mas existe uma regrinha, desde que o órgão ou entidade disponha de um cadastro internacional de fornecedores. Porque, como a gente viu na tomada de preços, antes mesmo do procedimento licitatório iniciar, já tem que haver um cadastro prévio, uma habilitação prévia dos fornecedores. Então, nas licitações internacionais, podem ser feitas por tomada de preços, desde que haja esse cadastro prévio. A próxima modalidade é o convite. Quais são as suas características? Destaque-se de início que se trata da única modalidade de licitação que não exige publicação digital. Mas como é feita a convocação, então? Por escrito, através de carta convite com antecedência mínima de 5 dias úteis. Assim, a administração enviará uma carta convite para pelo menos 3 licitantes, mas o edital deve estar exposto, por exemplo, em um mural, para oferecer um mínimo de publicidade. Mas e se outros interessados, ao virem o edital, quiserem ofertar propostas também? Eles podem? Sim, podem. Mas precisam manifestar seu interesse com antecedência de até 24 horas antes da apresentação das propostas. Essa medida visa contribuir para aumentar o rol de licitantes e aumentar a competitividade. Para evitar que a administração envie carta convite sempre aos mesmos licitantes, a lei estabeleceu que, se houverem mais de 3 possíveis fornecedores do objeto a ser contratado, a administração deve convidar um novo licitante a cada novo convite, para objeto idêntico ou assemelhado. E quando a lei ordena que utilizemos o convite, vejamos. Convite para obras e serviços de engenharia até R$ 150 mil e para compras e serviços menos de engenharia até R$ 80 mil. Então você está percebendo que a concorrência são de valores maiores, a tomada de preços intermediário e o convite em valores menores. Então ela é uma modalidade menos complexa. Olha a observação. Na comparação com os valores da concorrência e da tomada de preços, o convite é a modalidade menos complexa e aceita apenas contratações de valores menores, como a gente pôde ver aí. Vamos estudar o que é o concurso como modalidade de licitação? De início, cabe destacar que este não é aquele concurso para selecionar novos agentes públicos para trabalhar na administração. Isso é outra coisa e muita gente confunde. O concurso, como modalidade de licitação, é bem peculiar, porque visa escolher trabalho técnico, científico ou artístico, com a estipulação prévia de prêmio ou remuneração. Por exemplo, pode haver concurso de uma música que represente uma cidade, concurso de gastronomia típica, como arroz com piqui, entre outros. E como as pessoas ficam sabendo do concurso? É através da publicação do edital, que deve ter antecedência de, no mínimo, 45 dias. Antes de encerrarmos o estudo do concurso, devemos fazer uma correlação entre concorrência, tomada de preços e concurso. Espero que tenha ficado claro que a concorrência é a modalidade mais rigorosa, a tomada de preços é intermediária e o concurso é a modalidade mais simples estudada até agora.
Então, diante disso, a lei estabeleceu que a modalidade mais complexa engloba a menos complexa da seguinte forma. Começando pelo mais simples, se uma compra pode ser feita por concurso, ela também poderá ser feita por uma modalidade mais rigorosa, que não haverá prejuízo ao interesse público. Assim, uma compra que pode ser feita por concurso também poderá ser realizada através de uma tomada de preços ou de uma concorrência. Do mesmo modo, se uma compra pode ser realizada por uma tomada de preços, ela também poderá ser feita pela concorrência, que é a mais rigorosa. Vejamos se eu consigo ser mais claro. Escolha da modalidade, concorrência, tomada de preços e convite. Aqui nós temos um resumo dos valores que a gente já viu. Então, para obras e serviços de engenharia, no convite, eu posso utilizar o convite se essa obra ou serviço de engenharia for de até R$150 mil. Na tomada de preços, até R$1,5 milhão, porque se for acima disso, eu sou obrigado a fazer concorrência. Então, convite é um valor menor. A tomada de preços é um valor maior que o convite. E a concorrência é um valor maior que os dois. Então, nós temos aqui que a concorrência ela engloba os outros valores. Se uma obra, por exemplo, de R$100 mil, ela pode ser feita por convite, que o convite é até R$150 mil. Mas ela pode também ser feita por tomada de preços e por concorrência, que englobam os valores da modalidade menor. O mesmo acontece com as demais licitações, que não obras ou serviços de engenharia. Então, o convite é até R$80 mil, a tomada de preços até R$650 mil e a concorrência acima disso. Aqui nós temos o valor menor, aqui nós temos o valor intermediário e aqui nós temos o valor maior. Então, por concorrência, eu posso fazer qualquer desses valores. Aqui a gente tem apenas uma observação embaixo. Quando a gente tiver consórcios públicos, esses valores são alterados. São multiplicados por 2 ou por 3. Por 2 se a gente tem até 3 entes, por 3 se tem mais de 3 entes. Isso aqui acontece quando a gente tem, por exemplo, consórcio de saúde, em que diversos municípios se unem para prestar um serviço de saúde de qualidade para os habitantes dos seus municípios. É isso aqui. Passemos agora ao estudo da próxima modalidade, o leilão. Acho que todo mundo já ouviu falar de leilão, não é mesmo? Ele é utilizado de vez em quando e serve para vender algumas coisas. De acordo com a lei, ele é utilizado para a venda de bens móveis inservíveis para a administração, mas que podem servir para outras entidades. Por exemplo, digamos que uma prefeitura renovou seus computadores e os antigos não lhe servem mais, apesar de que podem ser utilizados por alguma outra pessoa, mesmo que seja para tirar peças, por exemplo. Aqui pode ser feito um leilão. Além disso, o leilão serve para a venda de produtos legalmente apreendidos ou penhorados. Acontece, por exemplo, quando a Receita Federal apreende algumas mercadorias que estavam transitando no comércio sem nota fiscal, ou seja, de maneira ilegítima. Essas mercadorias podem ser legalmente apreendidas e depois leiloadas. Mas tome cuidado. Você percebeu que eu falei apenas de venda de bens móveis? Isso porque, para vender bens imóveis, a modalidade de licitação deve ser a concorrência, como nós já estudamos. E se a administração quiser vender um animal, também conhecido como semovente? Acontece. Todo mundo entende que, neste caso, também deve ser utilizado o leilão. Então, fique esperto. O leilão não serve para comprar, mas para vender. Por isso, não se aplica o menor preço, mas sim o maior lance, ok? Vamos dar uma olhada nas principais características dessa modalidade. Leilão. É utilizado para a venda de bens móveis inservíveis, isto é, aqueles que não têm utilidade para a administração, e também venda de produtos legalmente apreendidos ou penhorados. Então, é sempre venda. Observação, se é venda, o critério será sempre o maior lance ou oferta, nunca o menor preço. Se eu estou vendendo, eu quero vender pelo maior valor que eu puder. Bom, pessoal, passemos agora a estudar algumas peculiaridades do pregão, nosso último tema da aula de hoje. O pregão hoje é regulado pela Lei 10.520 de 2002 e é utilizado para a aquisição de bens e serviços comuns. Professor, o que é isso?
De acordo com a lei, bens e serviços comuns são aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos em edital. São bens padronizados. Ainda não entendi, professor. Olha só. Você conseguiria especificar objetivamente uma caneta? De modo que qualquer pessoa que venda caneta vai conseguir descobrir apenas da leitura de sua descrição de qual caneta você está falando? Por exemplo, qual o material, qual a cor, qual a quantidade, etc. Acho que sim, né? Então, caneta é um bem comum que pode ser adquirido através de pregão. No pregão, busca-se sempre o menor preço. Para não restar dúvidas, vamos pensar em alguns exemplos de bens que podem ser adquiridos por pregão. Medicamentos, material de expediente, material hospitalar. Professor, dê alguns exemplos de serviços que podem ser contratados por pregão. Olha só, limpeza e conservação, vigilância armada, transporte aéreo, entre outros. O pregão pode ser presencial ou eletrônico. E qual a diferença entre eles? Vamos ver? Pregão, ele pode ser presencial, que é o físico, exige a presença física dos licitantes na sessão do pregão, eles têm que ir até lá para participar do pregão, e o pregão ele pode ser eletrônico ou à distância. Boa parte dos atos é feito via internet, desde a sessão pública, o envio de propostas ou lances, até as impugnações e recursos. Ou seja, presencial o licitante vai lá e eletrônico ele faz à distância pelo uso da internet. Bom, por hoje ficamos por aqui. Bons estudos e até a próxima.